galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabriel, sou professor de Educação Física, trabalho como personal trainer e hoje vou estar continuando na parte dos conteúdos em relação à parte da escoliose e nós vamos fazer a parte de uma avaliação física onde eu consigo fazer uma avaliação visual no aluno para fazer alguns testes rápidos para conseguir diagnosticar se ele tem ou não um quadro de escoliose. Tá? Hoje eu ia estar trazendo aqui 3 tipos de pessoas com escoliose. Uma pessoa com escoliose bem tranquila, né? De grau bem leve, uma pessoa com um quadro de escoliose um pouco mais aí visível, né? E uma pessoa com um quadro de escoliose com uma possível caso de cirurgia até. Lógico, tem que passar por uma avaliação médica, mas visualmente a gente já consegue detectar assim, que é uma coisa que precisa de um procedimento cirúrgico. Tá? Então, primeira situação que nós vamos fazer aqui. O José, ele vai ser o nosso modelo hoje de novo nos vídeos, tá? Então, ele também tem um quadro de escoliose, como vocês já viram nos vídeos anteriores. E também ele tem algumas coisas para falar em relação a como que era antes, em relação à coluna e tudo mais. Então, ele vai falar só um pouquinho de como era e como está hoje esse quadro dele aí, que eu digo que é um quadro que foi possível a gente conseguir reverter e reverteu muito bem, né? Não conseguimos sanar 100%, que não tem como fazer isso 100%. Mas com um bom trabalho de musculação, de fortalecimento e de uns tempos atrás também que ele fez um acompanhamento com a parte de fisioterapia, com um trabalho também específico de fortalecimento e também de autocorreção em posturas, coisas básicas de como posicionar em exercícios, como parar, que a gente estava até discutindo agora antes de começar o vídeo aqui, de como ele para em certos movimentos que ele está conseguindo se policiar, para poder ajudar sempre para não ocasionar um maior desvio, né, aumentar o grau de desvio das costas dele. Então, queria falar um pouquinho. A gente já comentou até na live, nos outros vídeos que a gente vem informando para vocês, a grande sacada com relação à escoliose é o monitoramento constante, para você não realmente agravar o caso. Corrigir esse problema e manter esse trabalho eternamente. Tá? Então, uma das coisas que a gente fez foi realmente o fortalecimento da região esquerda da minha lombar, que é onde tem esse desvio de coluna, e os resultados foram bem legais. As queixas que eu tinha basicamente com relação a essa região lombar eram basicamente algumas dores e alguns exercícios que me estressavam mais, por exemplo, era o agachamento e o levantamento e o desenvolvimento. Tá? Com barra, que fazia muita sobrecarga aqui e eu tinha um desconforto. Então, eram exercícios que eu evitava ao máximo, juntamente com o stiff. Isso. Tá? E até mesmo também exercícios como remada livre, né? Nesse caso, nem tanto. Não sentia desconforto nesses exercícios, mas esses 3 específicos, sim. Eu tinha um controle melhor desses daí. Por conta assim, que eu estava policiando, aquilo que a gente estava trabalhando. Então, nesses específicos, que se for ver, acho que são os piores, pelo menos no meu caso, eu sentia que era. Eu tinha que ter um certo cuidado se fosse fazer com cargas mais controladas. Hoje em dia eu já consigo executar com muita mais tranquilidade, justamente por conta disso. O fortalecimento foi feito na região esquerda, que me deu mais conforto, me ajuda a ficar muito mais estável, tá? E acho que principalmente o alongamento também da região do lado direito, que é onde eu tinha um pouquinho mais de encurtamento e impedia que eu fizesse um movimento um pouquinho mais dinâmico dos 2 lados. Dessa maneira eu consegui ter um resultado muito legal. E uma coisa que eu estava falando com o Fabriel, que até ele comentou aqui no vídeo com vocês, no comecinho, que eu trabalhava bastante com certa frequência durante o ano, umas 2, 3 vezes pelo menos. Tá? E você ficava um tempinho em casa sem treinar por conta disso. E essas 2 até o momento não aconteceram mais. Tá? Então, para mim, já está sendo um resultado muito legal. Tá? Fora algumas proporções também no corpo, assimetrias que eu tinha anteriormente, hoje já não estão 100%, não vai ficar 100%, mas já está muito mais corrigida. Então, é um trabalho que eu tenho gostado bastante, tem trazido conforto, consigo desempenhar melhor. Tá? Até mesmo uma questão de postural, como eu sinto na cadeira, que eu trabalho basicamente o dia inteiro sentado, até mesmo dirigir o carro, tem me ajudado bastante. E é interessante isso que o José falou, que também até a parte de treinamento. Às vezes as pessoas com escoliose, elas pensam assim, poxa, eu não posso nunca treinar, fazer um treino mais pesado por causa das minhas costas, que eu vou sentir dor, e vai acontecer tudo isso. Ora, hoje eu falo que dá para você treinar com uma certa carga sim, treino de força, a gente vai fazer muito isso daí, só que com aquilo que a gente sempre fala, tomando os devidos cuidados. Vai fazer por exemplo, um agachamento, vai fazer uma coisa, sempre usar o cinto,
sempre ter uma base boa para fazer o agachamento. Tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu agacho bem, mas às vezes você precisa de certas correções para que não afete diretamente a sua coluna, já sabendo que o agachamento com essa carga vertical que ela gera, como a gente explicou em alguns vídeos anteriores em relação ao desenvolvimento, ela vai gerar uma carga direta na sua coluna, ocasionando o quê? Uma sobrecarga na região da escoliose e, consequentemente, possível, né, uma futura hérnia discal aí. Então, comentando até antes, por exemplo, um exercício muito pesado de composto, levantamento de terra, eu consegui executar com tranquilidade com cargas altas, eu não senti desconforto. Agora, em paralelo, o outro também, o agachamento, já senti um desconforto um pouco maior. O stiff que for que era para ser mais tranquilo, já senti uma baita sobrecarga, era pior para mim. Exatamente. Já seguia o desenvolvimento lombar. Era Fazer árvore, né? Fazia muita hiperextensão lombar. Exatamente. E fazer hiperextensão lombar. Outro exercício, uma adaptação que a gente pode estar fazendo nesse exercício que o José estava falando. Fazer o exercício sentado, né? Inclina o tronco um pouquinho para trás, né? Coloca num banco articulado. Fazer uma variaçãozinha um pouco diferente. Evitar talvez de começo fazer, até ter um fortalecimento, sentir que está com tranquilidade de executar, carga menor. Exatamente, deu isso aí. Dá um passo para trás para dar dois passos para frente. E é o que eu te falo, trabalho com consciência, trabalho com constância, né? Não ter pressa de ficar querendo queimar etapas para poder resolver o problema. A questão da escoliose, normalmente a gente consegue detectar quando a pessoa está passando pela fase de puberdade, né? Que é essa escoliose que a gente fala que ela é mais corriqueira nas pessoas hoje em dia. Na puberdade, que é onde o nosso corpo está desenvolvendo mais. Então, digamos aí, isso aí é a fase dos 14, 15 anos aí, digamos aí. Hoje o Zé tem quantos anos? 26 anos de idade. Então, o Zé, dos 14 anos até os 24, 25 mais ou menos, você não fazia um trabalho específico, né, de melhora. Foi o ano passado, no caso, que o José começou a fazer esse trabalho de correção. E olha o tanto que ele já melhorou, mas ele ainda sabe que para isso a gente conseguir alcançar um sucesso bem melhor ainda em relação à questão de fortalecimento, é necessário sim ter a paciência, ter certo conhecimento também das pessoas que estão orientando ele para passar exercícios adaptados, né, para que ele consiga fazer bons treinos também. E é uma coisa que a gente não pode também deixar isso para trás, né, que é interessante o fortalecimento, mas a questão da hipertrofia. Hipertrofiar a musculatura vai causar uma segurança para as costas deles, que é os músculos que envolvem a coluna, eles precisam ser hipertrofiados, né? Então não é só questão de um fortalecimentozinho aqui, um alongamentozinho ali. A musculação ela entra como uma parte muito importante em relação ao tratamento da escoliose, porque a hipertrofia ela acaba sendo essencial, né, na questão do controle da escoliose, que é a musculatura. A estrutura de uma casa. Exatamente, você faz uma boa estrutura muscular ali ao entorno da sua coluna e também de outros músculos base, que é onde eu também fiz um vídeo bem interessante que vocês podem estar encontrando lá no meu canal no YouTube, que é o Fabriel Mendes. Está falando mais ou menos também sobre isso, alguns músculos necessários que são importantes para a questão de fortalecimento, entendeu? A questão de fortalecimento lombar, fortalecimento de glúteo máximo, fortalecimento de tensor da face lata, e tem outras coisas também que vão interferir diretamente na questão da escoliose, que refletem, que é o que a gente estava falando aqui agora. Quando a pessoa tem escoliose, certos exercícios que ela faz, a gente consegue notar, desde a maneira que a pessoa para, até um certo movimento de agachamento com rotação de tronco que a pessoa faz, uma passada que a pessoa faz, fazer uma rotaçãozinha também do quadril. Então tudo isso vai acabar ocasionando na questão de um agravamento do caso da escoliose, sem que ele seja fortalecido. Então a importância de uma avaliação física, que é o que a gente vai fazer aqui agora, uma parte de uma avaliação. Por que vai ser uma parte de uma avaliação? Porque a primeira parte, digamos aí, né, que é a questão da anamnese, a questão das dobras de gordura que a gente capta, as circunferências que a gente acaba pegando, isso aí acaba não sendo tão relevante para aquilo que a gente vai estar ensinando para vocês hoje. Então, por isso que eu estou partindo para a fase de avaliação visual, beleza, gente? Então a avaliação ela é muito importante e também o profissional entender aquilo que ele está fazendo, porque não adianta nada, né? Você chegar lá, fazer uma avaliaçãozinha, beleza, pegou os dados ali na mão, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Né? Não saber o que fazer. É a questão do que eu falo sempre dos profissionais da área de educação física saberem estudar o caso. Né? Quando eu percebi que o Zé tinha a questão da escoliose mesmo, uma coisa que a gente conversou junto, né? O Zé me passou tudo aquilo que ele tinha, eu passei a minha ideia para ele, depois de um tempo eu comecei a estudar um pouco mais o caso. Como que eu posso melhorar a questão de assimetria de uma dorsal? Como que eu posso melhorar a questão de uma correção de um agachamento? Como que eu posso melhorar certas coisas? E eu comecei a entender alguns exercícios que até mesmo quando a gente fazia questão de passada, por muito tempo estava fazendo passada,
sabe? São coisas que às vezes a gente fala assim, porra, enche o saco, mas são coisas que eu vi que para a situação do José era coisa necessária, entendeu? E conforme foi passando o tempo, a gente ia fazendo uma base bem interessante, isso aí hoje a gente já não precisa ficar usando tanto assim, porque a gente conseguiu fazer um bom trabalho, e a gente começa a partir para outros tipos de trabalho para a questão da correção, beleza? Então, vamos lá, na parte de avaliação física, sempre quando a gente vai fazer a questão visual, tá? Coisas que são necessárias para a gente conseguir fazer a primeira avaliação se a pessoa tem escoliose ou não. Olha, a simetria sempre do ombro, né? Então, o José vai ficar aqui. Interessante é sempre a pessoa estar descalço, tá? Na hora que ela for fazer a avaliação física, porque o tênis ele pode ter um certo um salto ali que pode causar um pouquinho mais de dar uma certa misturar um pouquinho as informações ali, não dá para fazer aquela avaliação um pouco mais precisa, tá? Então sempre quando a pessoa for fazer a avaliação física, né? Dá para você tirar a camiseta, por favor, só para a gente poder ficar um pouco mais visível aqui o que a gente vai estar falando. Então, ideal sempre, tá bom? Para a pessoa quando vai fazer a avaliação física, tá? A gente sabe que é o que é ideal, mas nem sempre a gente fica pedindo, porque essa questão mesmo das pessoas ficarem um pouco mais inseguras. Mas sempre é o certo, a pessoa está vindo de sunga, o homem vindo de sunga, fazer essa avaliação, ficar bem mais aparente toda a parte do corpo dela, para a gente conseguir fazer uma boa avaliação. E a mulher, sempre a gente fala, né? O ideal seria a mulher vir de biquíni fazer a avaliação física, mas a gente sempre fala, olha, uma roupa de ginástica, um short de ginástica no top já fica muito interessante, já dá pra gente poder fazer uma boa avaliação, tá? Então, o José vai pegar, vai deixar os braços dele relaxados e a gente vai perceber aqui que a gente vai olhar sempre as simetrias do ombro dele. Se a gente pegar para analisar bem com certo cuidado, a gente vai ver, né, que aqui a gente consegue ver que tem a parte do tronco dele pende um pouquinho para cima. Então isso aqui já é um primeiro indício que a pessoa ela tem alguma coisinha de errado nas costas dela, né? Um outro teste também que a gente pode fazer são as assimetrias da parte do quadril. A gente pode pegar isso, a questão do iliopsoas, né? Da crista ilíaca da pessoa, a gente consegue ver as assimetrias que ela vai ter na relação do quadril dela. Então isso também já é uma outra variável que a gente consegue ver em relação à avaliação. E também a questão da maneira que a pessoa fica parada, né? Que é o que a gente estava falando aqui agora há pouco. Da maneira que a pessoa fica parada, a gente já consegue ver em relação à questão de uma sobrecarga de um lado maior do que o outro. Tá? O outro teste que a gente vai vendo tudo isso. Falei assim, olha, ele tem um ombro um pouco mais elevado que o outro. Consigo entender também que o quadril dele é um pouquinho mais rodado e eu consigo perceber que a maneira que ele para já não é uma maneira muito interessante. Eu sei que está tendo uma sobrecarga maior de um lado do que do outro. Beleza. Esses três testes rápidos que eu fiz já conseguiu dar positivo para uma escoliose. O que eu vou fazer? O famoso teste de Adams. Aí a gente fala, são os testes de Adams, esse é um negócio que eu vou usar um aparelho de 20 mil reais para poder colocar na pessoa para ela detectar a escoliose. Não, tá? Teste de Adams, se você fizer, dá para você até pegar você mesmo em casa, pedir para uma outra pessoa estar avaliando. Só se tem esse desvio da coluna a gente vai conseguir ver um quadro de escoliose se a pessoa tem ou não, tá? Lógico que depois é muito mais interessante você procurar um profissional da área de educação física, um profissional da área de fisioterapia ou um médico especializado na parte de colunas que a gente vai dar um diagnóstico muito mais preciso para a pessoa se ela tem ou não, onde é a escoliose dela ou não, qual o grau da escoliose dela ou não, tá? Então a gente vai fazer um vídeo aqui hoje com uma pessoa com um grau de escoliose leve, que é a pessoa que está filmando aqui atrás, tá? E uma pessoa de um grau de escoliose um pouco mais assim, agudo do que o que a Ana tem, que é uma coisa um pouco mais tranquila, que aí no caso é necessário um fortalecimento muito mais específico e uma pessoa que possivelmente terá que fazer uma cirurgia para correção, tá? Aí as pessoas perguntam, Fabiana, mas depois que eu faço a cirurgia, eu posso fazer atividade física? Pode, tá? Hoje com a evolução de todos os procedimentos que existem na área da medicina e o material que é usado e tudo mais, dá uma flexibilidade muito boa para a coluna e isso consequentemente vai permitir que a pessoa consiga fazer exercícios, lógico, né? Exercícios adaptáveis, sim, exercícios adaptáveis, mas vai poder fazer sim, tá? Com acompanhamento, tudo certinho pode fazer, tá? Então o que seria esse teste de Adams? A pessoa simplesmente vai pegar, vai manter o tronco dela, isso pode ficar aqui, tá bom? Pode ficar aqui. Você vai pegar e vai manter seus pés, ponta do pé alinhada para frente, tá? E você vai simplesmente fazer uma flexão de tronco, tá? Onde essa flexão de tronco, a pessoa não vai ficar com a coluna reta como se ela fosse fazer um stiff. Fica com a coluna reta aí, Zé. Fica com a coluna reta e faz um movimento de descida. Vai lá, tenta fazer a descida.
Então, isso aqui, ó, eu posso conseguir ver, pode trazer um pouco a câmera mais perto aqui. Vai lá, Zé, mantenha a flexão do tronco desse jeito. Se você trazer a câmera suavemente aqui perto, a gente já vai conseguir ver que essa parte da região lombar aqui do Zé já é um pouco mais baixa que essa parte da região lombar dele. Então, que pega latice no dorso e tudo mais. Então, aqui a gente já consegue entender um pouco da assimetria que ele tem nas costas dele. Incomoda ficar nessa postura por muito tempo, Zé? Um pouco, né? Agora, o que a gente vai fazer? Para ficar muito mais acentuada essa parte, para a gente conseguir ficar mais em evidência, o que a gente vai fazer? Faz a flexão de tronco e relaxa mesmo, fazendo esse arco aqui. Na hora que ele faz esse arco, se a gente colocar a câmera bem aqui nessa região, a gente vai conseguir captar que esse lado aqui está muito mais levantado do que esse. Então a gente consegue entender aqui que o José ele tem uma escoliose na região lombar, tá? E o grau da escoliose dele é um grau assim, não é um grau muito leve, mas é uma coisa que dá pra gente fazer um bom fortalecimento sim, e a gente consegue amenizar, tanto é que é o que a gente já vem fazendo e ele hoje consegue sentir muito menos dor do que ele sentia antes, tá? Então, basicamente, da avaliação do José do quadro de escoliose dele é uma coisa simples que a gente fez pra gente conseguir detectar. E foi uma coisa que é um procedimento que a gente fez lá atrás e hoje a gente consegue fazer. Faz tempo que a gente não faz avaliação também, né? Faz uns 4 ou 5 meses que a gente não faz avaliação. Até mais, eu acho que isso. Mas a gente sempre tenta fazer alguns testes assim para eu poder estar acompanhando. Outra coisa muito importante também, que quando a gente fez as avaliações que a gente começou a acompanhar, a assimetria que ele tem na região dorsal dele. Então, se vocês verem aqui o desenho da dorsal dele, essa parte da dorsal dele aqui é muito mais encurtada do que essa. Isso era o que a gente estava falando no começo do vídeo, que a gente está tendo que fazer um trabalho muito mais específico para a gente conseguir melhorar essa simetria, para a gente tentar igualar o mais próximo disso. Lógico que tem a questão da quarentena e tudo mais, que ele ficou parado também um tempo, né, Zé? Foi quantos meses que você ficou parado? 4 meses. 4 meses parado. Esses dias também ficou parado também alguns dias, então assim, o trabalho que a gente estava fazendo, digamos que deu uma estacionada e agora a gente vai voltar de novo. Lógico, a gente consegue ter um aumento também da parte de gordura, do percentual de gordura e tudo mais, então a gente vai começar a fazer um trabalho de novo para melhorar essa simetria. Antes da quarentena a gente não conseguia nem ver muita diferença aqui, né, Zé? Da questão da região da dorsal dele. Mas isso é uma coisa que a gente vai voltar a fazer e como a gente já sabe como fazer, é muito mais fácil também, tá? Então, essa parte do quadro de escoliose que a gente tinha que avaliar do José. Então agora, eu vou estar fazendo uma avaliação visual na Ana Lígia, que é uma pessoa que tem um quadro de escoliose bem mais leve, bem mais tranquilo, onde ela consegue executar exercícios, ela treina muito bem, tá? Faz quantos anos mais ou menos que você treina? 6 anos que ela treina. Então ela consegue executar bons agachamentos, ela consegue fazer tudo bem tranquilo e você vai acabar não sentindo muita dor nas costas também, né? É uma pessoa então que a gente, eu fiz a avaliação agora há pouco nela para eu conseguir ver o grau de escoliose que ela tem. E assim, tem que ter um olho muito refinado ali mesmo, com experiência boa mesmo em questão de avaliação física para conseguir entender um pouco do desvio que ela tem. Então assim, ó, é um quadro de escoliose que não atrapalha, né, não te atrapalha em nada, ela nem parece que ela tem. A gente descobriu, assim, sua mãe já descobriu, já faz tempo que você tem escoliose, mas a gente estava conversando ontem, eu estava perguntando para ela em relação a isso, e ela falou assim que ela nem sabia direito que ela tinha escoliose, então ela sabe mesmo, porque quando ela era mais nova, com certeza teve um diagnóstico de algum médico, alguma coisa que ela foi fazer algum exame de rotina, e o médico detectou isso, né? Mas isso aí não atrapalha em nada na rotina de vida dela. Então a gente vai fazer os mesmos testes que eu fiz com o José agora há pouco. Então o que seriam esses testes? Ver a simetria do ombro. Como ela está com um short de cos alto, eu não vou conseguir fazer o teste da questão do quadril dela, mas não tem problema, tá bom? Não é necessariamente eu preciso seguir esse protocolo de todos os testes, tá? Eu vou ver aquilo que eu posso ver na avaliação física e depois eu vou fechar com o teste de Adams para poder diagnosticar de uma maneira mais concreta se a pessoa tem ou não, tá? Então o primeiro teste que a pessoa vai fazer. Essa ela tem assimetria nos ombros dela. Então a gente vai pegar e vai deixar a câmera bem alinhada ali na frente. E é bem nítido que a gente consegue ver aí que ela tem um certo encurtamento no trapézio esquerdo, né? E um maior alongamento no trapézio direito, tá? E isso consequentemente faz com que o ombro dela esquerdo seja um pouco mais elevado que o ombro dela direito, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo que a câmera... Tá. Esse ombro aqui mais elevado que esse aqui, tá? Aqui na câmera fica um pouco mais confuso, mas é isso mesmo que a gente consegue detectar aí, tá? Então isso já é um dos primeiros casos que a gente pode poder entender se a pessoa tem um quadro de escoliose ou não, tá?
é a questão da parada que ela fica, que o José estava falando agora há pouco, que é bem parecido com o que ele fica, né? Na hora que ele fica parado para poder conversar no dia a dia dele. Que isso é característica de uma pessoa com escoliose também, que a fisioterapeuta dele também deve ter alertado ele a isso, na questão de se policiar em relação a quando ele para, tá? Para poder ajudar um pouco mais também nessa questão do equilíbrio das costas dela também, do quadril, que vai gerar nas costas dela também uma sobrecarga. Tá? Então, vendo tudo isso, a gente vai pegar e fazer o teste de Adams. Então, leva o cabelo aqui para frente. Vou pedir para você fazer uma flexão no seu tronco. Tá? Então, se a gente pegar a câmera aqui, a gente consegue ver que a escoliose que a Ana tem é uma escoliose torácica. Tá? Então, a gente consegue ver que é um pouquinho mais rodado para cá o tronco dela. Então, a gente tem um maior desnível em relação às costas dela, aqui um pouco mais alto do que aqui. Então isso aqui fica muito mais característico, às vezes com a câmera de tão pouco, de tão leve que é o grau de escoliose que ela tem, às vezes não dá pra gente conseguir captar muito, mas basicamente é isso, esse lado dela aqui muito mais desenvolvido do que esse outro lado das costas dela. Então a gente precisa fazer um trabalho específico de compensação para poder melhorar esse quadro aí, que futuramente, se a gente fizer um bom trabalho aí, a gente vai ficar com uma coisa quase difícil de poder analisar também, tá? Então hoje era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês. Se vocês gostaram, deixa o like, curtam, comentem, que isso vai fazer com que eu tenha muito mais força para poder produzir materiais, disponibilizar isso para vocês e ajudá-los de uma maneira ou de outra. Beleza, gente? Então, até a próxima!